Hábitos atômicos. Pequenas mudanças. Resultados impressionantes. Sim, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. James Clear. Na introdução, James conta um pouco da vida dele, a história dele, em que eu vou resumir aqui. Foi muito difícil para ele quando ele teve um acidente de um amigo tacar o bastão do beisebol no rosto dele. Ele ficou com grandes sequelas, teve muita dificuldade. E depois você pode ler esse capítulo para saber os detalhes da recuperação que ele teve. E, enfim, após todo esse trauma e após tudo que ele passou, ele se reergueu e aprendeu que hábitos podem ajudar a 1% por dia a ficar melhor. E ele conseguiu recuperar a sua forma física, voltar para o vôlei e entender melhor os desafios da vida. Ele disse que escreveu este livro por uma razão. O James teve que contar com pequenos hábitos para se recuperar de sua lesão, para depois ficar mais forte, ter um alto nível de rendimento, ser escritor, construir um negócio de sucesso e se tornar um adulto responsável. Ele conta que pequenos hábitos o ajudaram a alcançar o seu potencial, né? Então ele decidiu escrever esse livro para que você também alcance o seu. Ele explica que a espinha dorsal do livro dele é um modelo de 4 passos de hábitos: estímulo, desejo, resposta e recompensa, e 4 leis da mudança de comportamento, que vão evoluir a partir dessas etapas. Leitores com experiência em psicologia podem reconhecer alguns dos termos do condicionamento operante proposto pela primeira vez como estímulo, resposta e esforço por Skinner na década de 30, que foi popularizado como deixa, rotina e recompensa no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Nessa nova proposta, o James fala de uma nova maneira de pensar sobre os hábitos, em que a gente entende que o comportamento humano está sempre mudando, situação a situação, momento a momento, segundo a segundo. Mas esse livro trata do que não muda. Ele trata dos fundamentos do comportamento humano, princípios perenes em que você pode confiar ano após ano, as ideias em que pode alicerçar a construção de um negócio, família, vida. Não existe um caminho certo para criar hábitos melhores, mas este livro descreve a melhor maneira que conheço, uma abordagem que será eficaz, independentemente de onde você começar ou do que estiver tentando mudar. As estratégias que abordo serão relevantes para qualquer um que esteja procurando por um sistema passo a passo para melhorias, sejam suas metas centradas em saúde, dinheiro, produtividade, relacionamentos ou todas as opções acima. No que tange ao comportamento humano, o livro vai ser um guia para você. Então vamos começar com os fundamentos, porque pequenas mudanças fazem uma grande diferença. O surpreendente poder dos hábitos atômicos. O destino do ciclismo britânico mudou em um dia, de 2003. A organização responsável pela regulamentação do ciclismo profissional na Grã-Bretanha contratara recentemente Dave Brailsford como seu novo diretor de performance. Na época, ciclistas profissionais da Grã-Bretanha haviam suportado quase 100 anos de mediocridade. Desde 1908, os ciclistas britânicos conquistaram apenas uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e se saíram ainda pior na maior corrida do ciclismo, o Tour de France. Em 110 anos, nenhum ciclista britânico havia vencido o evento. Na verdade, o desempenho dos ciclistas britânicos era tão decepcionante que um dos principais fabricantes da Europa se recusou a vender bicicletas para a equipe porque temia que isso prejudicasse as vendas se outros profissionais vissem os britânicos usando seus equipamentos. Brailsford havia sido contratado para mudar o rumo do ciclismo britânico.
O que diferenciava dos treinadores anteriores era o seu compromisso inabalável com uma estratégia que chamava de agregação de ganhos marginais, que era a filosofia de procurar por uma pequena margem de melhoria em tudo que você faz. Segundo Beresford, todo o princípio surgiu da ideia de que se você dividir todas as ações que conseguir pensar como integrante da atividade de andar de bicicleta e em seguida melhorar em 1% em cada uma delas, teria um aumento significativo ao colocar todas em ação. Beresford e sua equipe começaram fazendo pequenos ajustes esperados em uma equipe profissional de ciclismo. Eles redesenharam os selins das bicicletas para torná-los mais confortáveis e esfregaram álcool nos pneus para ganhar melhor aderência. Pediram aos ciclistas que usassem shorts aquecidos eletricamente sobre as bermudas de lycra para manter a temperatura muscular ideal e usar os sensores de biofeedback para monitorar como cada atleta respondia a determinado exercício. A equipe testou vários tecidos em um túnel de vento e fez com que seus ciclistas ao ar livre passassem a usar roupas de corrida indoors, que se mostraram mais leves e aerodinâmicas. Mas não parou por aí. Beresford e sua equipe continuaram a encontrar possíveis melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas. Eles testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual deles levava a uma recuperação muscular mais rápida. Contrataram um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos para reduzir as chances de pegar um resfriado. Determinaram o tipo de travesseiro e colchão que proporcionava a melhor noite de sono para cada atleta. Até pintaram o interior do caminhão da equipe de branco, o que ajudava a identificar pontos de poeira que normalmente passariam despercebidos, mas poderiam prejudicar o desempenho das bicicletas precisamente ajustadas. Como essas e centenas de outras pequenas melhorias se acumularam, os resultados foram mais rápidos do que se poderia imaginar. Apenas 5 anos após Beresford assumir, a equipe britânica dominou os eventos do ciclismo de estrada e pista nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, onde conquistou impressionantes 60% das medalhas de ouro. 4 anos depois, quando os Jogos Olímpicos chegaram a Londres, os britânicos elevaram o nível ao estabelecer 9 recordes olímpicos e 7 mundiais. Nesse mesmo ano, Bradley Wiggins se tornou o primeiro ciclista britânico a vencer o Tour de France. No ano seguinte, seu companheiro de equipe, o Chris Froome, venceu a corrida e voltaria a vencer em 2015, 16, 17, dando à equipe britânica 5 vitórias no Tour de France em 6 anos. Durante um período de 10 anos, de 2007 a 2017, os ciclistas britânicos conquistaram 178 campeonatos mundiais e 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas e conquistaram 5 vitórias do Tour de France, que é considerada a corrida mais bem-sucedida na história do ciclismo. Como isso aconteceu? Como atletas comuns se transformaram em campeões mundiais com pequenas mudanças que, à primeira vista, parecem fazer uma diferença modesta, na melhor das hipóteses? Por que pequenas melhorias se acumulam em resultados tão notáveis e como você pode replicar essa abordagem em sua própria vida? Porque os hábitos fazem diferença. É muito fácil superestimar a importância de um momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Muitas vezes nos convencemos de que um grande sucesso requer uma grande ação, seja para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou alcançar qualquer outro objetivo. Pressionamos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante, de que todos comentem. Enquanto isso, melhorar em 1% não é particularmente notável, às vezes nem é perceptível, mas pode ser muito mais significativo, especialmente em longo prazo. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. Veja como a matemática funciona. Se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante um ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Por outro lado, se ficar 1% pior a cada dia durante um ano, você declinará quase a zero. O que começa como uma pequena vitória ou um pequeno contratempo se acumula em algo muito maior. 1% melhor todo dia. Então, 1% por dia por um ano,
0,99 elevado a 365 dá 0,03. 1% melhor por dia por um ano. 1,01 elevado a 365 dá 37,78. Olhe só esse gráfico. Resultados, 1% de melhoria e 1% de declínio. Vai ser sua escolha. Nessa figura, mostra que os efeitos de pequenos hábitos se acumulam com o tempo. Por exemplo, se você conseguir se tornar apenas 1% melhor por dia, acabará com resultados aproximadamente 37 vezes melhores depois de um ano. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia, isoladamente, e ainda assim o impacto que provocam ao longo dos meses e anos pode ser enorme. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus tornam-se evidentes. Esse pode ser um conceito difícil de avaliar no cotidiano. Muitas vezes, desprezamos as pequenas mudanças porque não parecem importar muito no momento. Se economizar um pouco do dinheiro agora, você ainda não vai ser milionário. Se for para a academia 3 dias seguidos, ainda estará fora de forma. Se estudar mandarim por 1 hora esta noite, não aprenderá o idioma. Nós fazemos algumas mudanças, mas os resultados nunca parecem vir rapidamente. Então, acabamos voltando para as rotinas anteriores. Infelizmente, o ritmo lento da transformação também facilita que um mau hábito volte. Se você comer um alimento não muito saudável hoje, a balança não se move muito. Se trabalhar até tarde e ignorar sua família, ela vai te perdoar. Se procrastinar e deixar seu projeto para amanhã, normalmente você vai ter tempo para concluí-lo mais tarde. Uma única decisão é fácil de ignorar. Mas, quando repetimos 1% de erro, dia após dia, reproduzindo más decisões, duplicando pequenos erros e racionalizando pequenas desculpas, as pequenas escolhas viram resultados tóxicos. É o acúmulo de muitos erros, um declínio de 1% aqui e ali, que em algum momento vai gerar problemas. O impacto criado por uma mudança em seus hábitos é semelhante ao efeito de mudar a rota de um avião em apenas alguns graus. Imagine que você está voando de Los Angeles para Nova York. Se um piloto ajustar a direção apenas 3,5 graus ao sul, você vai aterrissar em Washington DC, em vez de Nova York. Uma mudança tão pequena é imperceptível na decolagem. O nariz do avião se move poucos metros. Mas, quando essa decisão é amplificada por toda a extensão dos Estados Unidos, a viagem termina a quilômetros de distância. Da mesma forma, uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode direcionar sua vida para um destino diferente, muito diferente. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante no momento, mas ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem poderia ser. O sucesso é o resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Dito isso, não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora. O que importa é saber se os seus hábitos vão te colocar no caminho do sucesso. Sua preocupação deve ser muito maior com a sua trajetória atual do que com os resultados atuais. Se você é milionário, mas gasta mais do que ganha todo mês, então vai ter uma trajetória ruim. Se seus hábitos não mudarem, o resultado não será bom. Por outro lado, se está falido, mas economiza um pouco por mês, então você está no caminho da independência financeira, mesmo que esteja se movendo mais devagar do que gostaria. Seus resultados são uma mensuração tardia dos seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia dos seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia dos seus hábitos alimentares. Seu conhecimento, dos seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça, dos seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva. Se quiser prever qual será seu destino da vida,
Tudo o que precisa fazer é seguir a curva de pequenos ganhos ou pequenas perdas e ver como suas escolhas diárias acumularão 10 ou 20 anos depois. Você está gastando menos do que ganha por mês? Está indo à academia toda semana? Está lendo livros e aprendendo algo novo a cada dia? Batalhas minúsculas como essas são as que definirão o seu futuro eu. O tempo amplia a margem entre sucesso e fracasso. Ele multiplicará o que cultiva. Bons hábitos transformam o tempo em aliado. Maus hábitos o tornam seu inimigo. Hábitos são uma faca de dois gumes. Os maus conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons engrandecê-lo. É por isso que você deve entender os detalhes. Isso será essencial. Você precisa saber como os hábitos funcionam e como projetá-los a seu gosto para que possa evitar a face perigosa da lâmina. Vamos ver como que os acúmulos podem ser a seu favor ou contra você. Acúmulo positivo, por exemplo, de produtividade. Realizar uma tarefa extra é um pequeno feitio em qualquer dia, mas conta muito ao longo de toda a carreira. O efeito de automatizar uma tarefa antiga ou dominar uma nova habilidade pode ser ainda maior. Quanto mais tarefas você puder realizar sem pensar, mais seu cérebro estará livre para se concentrar em outras áreas. Acúmulo de conhecimento. Conhecer uma ideia não vai fazer de você um gênio, mas um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida pode ser transformador. Além disso, cada livro que você lê não apenas ensina algo novo, mas também abrange maneiras de pensar sobre ideias antigas. Como Warren Buffett diz, é assim que funciona o conhecimento. Ele se acumula, como juros compostos. Acúmulo de relacionamentos. As pessoas refletem seu comportamento de volta para você. Quanto mais você ajuda outros, mais os outros querem ajudar você. Ser um pouco melhor em cada interação resulta em uma rede de conexões amplas e fortes ao longo do tempo. Acúmulo negativo. Acúmulo de estresse. A frustração de engarrafamento. O peso das responsabilidades parentais. A preocupação de fazer face às despesas. A tensão de estar com a pressão arterial levemente alta. Por si só, essas causas comuns de estresse são gerenciáveis, mas, quando persistem por anos, pequenos estresses se transformam em sérios problemas de saúde. Acúmulo de pensamentos negativos. Quanto mais você se considera inútil, estúpido ou feio, mais se condiciona a interpretar a vida dessa maneira. Você fica preso num ciclo vicioso de pensamento. O mesmo é verdade para como você pensa sobre outros. Uma vez que você adquire o hábito de ver as pessoas como irritadas, injustas ou egoístas, você vê esse tipo de pessoa em todo lugar. Acúmulos de indignação. Motins, protestos e movimentos de massa raramente resultam de um único evento. Em vez disso, uma longa série de microagressões e agravos diários se multiplica lentamente, até que um evento desequilibra a balança e a indignação se espalha como um incêndio.